Boas leituras, ainda sobre o mundo infantil. Nos próximos minutos vamos conhecer um festival que procura democratizar o acesso à arte, à cultura e pensa no público infanto-juvenil, no público mais novo, através do teatro. Uma programação riquíssima, diversificada, itinerante. Explora as várias nuances do teatro moçambicano orientado para o público mais novo. Vamos conhecer este festival, vamos conhecer as narrativas todas que nos estão apresentadas na programação deste ano do Festival Nacional de Teatro Infantil. Vamos conversar nos próximos tempos com a professora, a mentora deste projeto. Vamos conversar com Angelina Chavango. Força, força, fica à vontade. Boa noite, saudações calorosas. Já em casa. E eu fico muito grata por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pois, para nós falar. Ficamos honrados por poder conversar consigo sobre este projeto tão importante que pensa o teatro como uma ferramenta de educação e não só se preocupa em formar público para o teatro, mas acima de tudo é um exercício de cidadania que promove, e o teatro é essa linguagem aberta, essa linguagem universal e conecta as pessoas, e é uma ferramenta sem dúvidas relevante para Moçambique. Por isso eu te pergunto, o que a motivou a propor isto, a propor este projeto que corre para a sua terceira edição? O que te motivou, professora? Bem, eu já faço teatro há muitos anos e começo a fazer teatro na minha comunidade, no meu bairro, Unidade 7. E desde então eu não parei, fui à escola e, estando na escola, na formação em teatro, tive uma oportunidade de ir à Suécia participar no festival Bibus. E lá eu vi que há muito movimento de teatro infantil, que as crianças também estão bastante envolvidas no teatro, nas artes em particular. E eu comecei a perceber que isso começou a me doer. No meu país não existe isso. A criança muitas vezes é esquecida e os programas infantis não têm aqueles conteúdos para a criança. São eventos supostamente para crianças, mas que são criados para os adultos. Pois. Respondem às necessidades dos adultos. E os adultos divertem-se mais nos eventos que deviam ser para a criança. Mais novos, já. E também pude notar que há teatro para bebés. Os bebés também já nascem com gosto para as artes. E depois disso eu voltei para cá e pensei, o que é que eu posso fazer para o meu país, para as crianças do meu país? Porque eu nasci num contexto em que havia muito movimento artístico infantil. Eu comecei a fazer... o bairro, a cidade de Maputo, no geral, pois. num contexto em que há essa diversidade. Sim, eu cresci, fazia parte do grupo de teatro do bairro Unidade 7 e cresci a ver os Timbila Muzimba ensaiarem, a dançar, tanto que sei dançar um pouco, dancei, tive influências do Timbila Muzimba. Sim, depois também experimentei um bocadinho a pintura com Sebastião Coana, claro que depois ele ascendeu mais na pintura. E foi nessa altura que conheci o irmão, Dionísio Coana. Ele convidou-me para fazer parte do grupo teatral Valai, que na altura nós trabalhávamos com mensagens de prevenção ao HIV. Foi numa altura em que o HIV estava no pico, fazíamos parte da geração, dos programas da geração BIS, e nós usávamos o teatro como ferramenta de intervenção, como ferramenta de sensibilização. E agora, com o Festival Luana, os contextos são diferentes. Existem... Os tempos também são outros, né? Pois. Isto o que impõe em termos de pensamento de curadoria do festival? O festival, nessa altura, estamos na terceira edição,
Já não posso dizer que estamos na fase experimental, porque já fizemos o festival em vários contextos, nos bairros, fizemos, agora experimentamos. Nos atrevemos, sim, a ir à localidade de Miquaquene. Foram a Anamacha. Anamacha, sim, numa localidade muito pequena. É uma localidade que necessita mesmo. A escola local só tem 2 salas. E eu até ouvia falar de gravidezes precoces e tal e tal. E através do festival eu pude ver uma criança amamentar outra criança. E a mãe criança é que se divertia mais que o bebê. Sim, mas o que tem de bonito nisso tudo é o feedback. As crianças, porque gostam de imitar o que se faz, o que vê. Lá já existe um grupo de teatro a nascer. Isso já é bom. As crianças estão a organizar-se da sua forma, mediante os recursos que têm. E já temos um grupo de teatro de crianças localmente. Isso já é bom. Então, é o impacto que o festival tem. A questão da memória também, porque é verdade que ao fazermos essa atividade, depois tivemos um momento de confraternização, um momento de lanche e tal, mas o que ficou nelas é aquilo que nós levamos de arte e é aquilo que as crianças estão a dar continuidade. Criar memórias para essas crianças. Criar memórias, e as histórias são interessantes porque elas falam sobre elas mesmas. Agora, as peças como é que são selecionadas? De várias formas. Nós agora estamos a trabalhar com o texto Medo é Vermelho, não é? Que é um conto super bom. Mas também usamos o psicodrama para chegar até as narrativas. Criamos um círculo com as crianças, cada criança vai contando a sua história e a história que achamos interessante é essa que adaptamos e ficcionamos para o teatro. Promover uma ideia de reafirmar o compromisso de teatro como cidadania, como exercício de cidadania, mas também o teatro como cura. Como cura, sim. Fala mais disso, professora. Dessa forma, nós acreditamos que as crianças superam os seus traumas, que as crianças desenvolvem a inteligência emocional. E aquilo que constitui a preocupação já torna-se um percurso. A criança já percebe que tinha que passar por aquilo para se tornar aquilo que é. E dessa forma nós acreditamos que estamos a capitalizar esse obstáculo, esse trauma, para não se repetir. E a escolha dos locais, dos lugares, Namacha, uma realidade com enormes desafios para o caso desta edição. Penso que aconteceu no fim de semana esta atividade. O que vocês têm em conta para a escolha dos lugares? É a realidade, são os desafios, há um trabalho de pesquisa que é feito antes, para identificar os lugares que realmente precisam de uma intervenção e que a arte pode fazer parte de soluções e que possa dar respostas urgentes a essas comunidades? Sim, em caso particular de Miquaquene, é que nós temos uma criança que vivia cá na cidade, mas depois teve que mudar-se para Miquaquene. E ela não deixou de participar nas atividades, nas produções cá em Maputo. E o interessante é como ela consegue chegar a Maputo, porque nós começamos a ensaiar às 9 e ela sempre é a primeira a chegar, com o violino dela nas costas, depois de percorrer uma longa distância. Isso é muito interessante. E então sim, é muito impactante para qualquer um. E eu procurei saber mais sobre ela. Como é que chega até Maputo, porque os pais não trabalham. Ela disse que lá naquela zona, como é uma localidade em expansão, muitos adquirem terrenos, depois não cuidam. E ela cuida desses espaços como forma de adquirir algum dinheiro para transporte para Maputo. Então nós procuramos saber onde é que é a casa dela, quais são as condições, onde é que ela está a estudar, e vimos que há muita criança que vive dessa forma. Não sei se diríamos que é trabalho infantil ou não, mas são crianças que precisam muito de nós. E essa visita que nós fizemos a Miquaquene foi uma visita de suporte, de esperança, de superação de muitas crianças. E
algo muito triste que aconteceu foi o momento de despedida, porque algumas crianças choraram de fato quando nós subimos o autocarro da OM. Queriam ir convosco. Porque queriam mais, ficaram com o olhar impávido ali. Diria que é triste, mas ao mesmo tempo foi mágico, porque nós sabemos, temos consciência de que fomos transformar, fomos mudar alguma coisa. Uma sensação de missão cumprida. É verdade, é verdade. E agora o desafio é dar continuidade com esse projeto. Um dos impasses é a falta de apoio, como nós sabemos, os projetos infantis quase que ninguém quer patrocinar, sim, principalmente quando são conteúdos mesmo que dizem respeito à criança. Só se for a dizer que estará o cantor X, cantar... Conteúdos de reflexão, né? Sim, sim. Muito difícil encontrar suporte financeiro. Sim, sim. Eu quando converso assim com algumas pessoas, com alguns empresários sobre o projeto, perguntam, mas vais convidar fulano X? Eu digo, o que é que fulano X tem a ver com a criança? As músicas de fulano X nem tem nada a ver com a criança. Eu não vou convidar, elas mesmas é que são protagonistas do espetáculo, é que são protagonistas do festival. Uau, uau. Professora, muito obrigado pela sua presença. Temos que contar essas histórias dessas crianças, porque este festival não vai tardar muito para que seja conhecido e reconhecido neste país pela contribuição valiosa que está, obviamente, presente pela sua programação, mas acima de tudo pelo sentido de missão com que carregam e trabalham neste projeto. O que eu não lhe perguntei e que lhe vem na alma e gostaria de dizer a todos os moçambicanos? Eu gostaria de convidar a todos para que se façam presente no dia 21, no Scala, às 10. Sábado, né? Sábado, às 10. Teremos a apresentação da peça O Medo é Vermelho. Também as autoras estarão lá. Já devo dizer muito obrigada. São as filhas do nosso mestre David Abílio, que se atreveram a escrever esse livro maravilhoso. E estarão lá também a vender o livro, a conversar com as crianças, como forma de inspirar as crianças para a literatura. E também é uma ideia de aparecer alguém para comprar bilhetes e recrutarmos todas aquelas crianças que limpam vidros lá embaixo, na Baixa, para irem ao cinema Scala e divertirem-se com as outras crianças. Oferecer um dia diferente a essas crianças. É verdade, elas merecem. Então, para mim, seria uma forma muito bonita de encerrar esse festival. E dessa forma acredito que seria mais abrangente. Já tivemos crianças da localidade de Micoaquene, vamos ter crianças da rua, vamos ter crianças da cidade, então seria uma mistura de magia. Pois, sem dúvidas. Muito obrigado, professora, pela presença. Um grande abraço. Isto merece aplausos. Merece aplausos pelo riquíssimo trabalho que fazem e estão mesmo de parabéns, professora. Um grande abraço. Muito obrigada. Até já, então.